seja bem-vindo. Este é o Momento Saúde e nós vamos falar sobre endometriose, uma doença que atinge 6 milhões de brasileiras. Para isso, nós fomos recebidos pelo Dr. Carlos Peta. Obrigada, doutor, por ter recebido a nossa equipe aqui. Eu que agradeço, Ana, a presença de vocês. Doutor, antes da gente entrar no assunto endometriose, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua carreira. O senhor começou aqui na Unicamp, foi isso? Na verdade, minha vida inteira foi aqui em Campinas, né? Desde culto à ciência e depois faculdade na Unicamp, residência de ginecologia e obstetrícia, e aí vieram mestrado, doutorado, livre docência. Então, foi mais de 20 anos aí de carreira como professor universitário, né? Basicamente trabalhando com infertilidade, antes planejamento familiar e muito também endometriose. Nos últimos anos eu ampliei um pouquinho horizontes de Campinas, então há 6 anos eu fui convidado para montar o Centro de Reprodução Humana do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Então, aí durante um tempo eu dividi minha vida entre Campinas e São Paulo. Hoje eu fico mais em Campinas, onde eu sou responsável pela Clínica Fertilidade e Vida de Reprodução Humana e Endometriose. Continuo responsável no Sírio-Libanês. E há um ano eu assumi a presidência da Sociedade Brasileira de Endometriose, que é exatamente o nosso tema de hoje, né? Bem, ela atinge mais de 100 milhões de brasileiras, não é isso? E mais da metade das mulheres não conhecem a endometriose. Afinal de contas, doutor, o que é a endometriose? Endometriose, para a gente entender melhor, nós temos que imaginar que dentro do útero existe uma camada de glândulas que se chama endométrio. Então, dentro do útero de toda mulher, esse endométrio espera uma gravidez acontecer. Se essa gravidez não acontece, o endométrio vai embora. Isso é menstruação. Então, se a gente for olhar com um microscópio, o sangue da menstruação está cheio de células do endométrio. Endometriose é quando essas células, ou essas glândulas, aparecem em outros locais. Então, em vez dela estar dentro do útero, aparece no ovário, no intestino, na bexiga, no peritônio, que é a camada que recobre a gente por dentro. Então, é uma localização anormal desse endométrio. É isso que a gente chama de endometriose, que acomete ao redor de 10% das mulheres em idade fértil. São aquelas que menstruam. Então, a grosso modo, pelo menos 6 milhões de brasileiras têm endometriose. Então, é uma prevalência alta. E é uma doença que ela afeta muito a qualidade de vida da mulher. E esse é o ponto principal. É uma doença benigna, então a gente não se preocupa com endometriose virar câncer, mas ela afeta muito o dia a dia. Ela é como se fosse uma menstruação eterna, né? Um dos sintomas, uma das consequências. Na verdade, ela causa 2 problemas básicos. Um é dor. Então, dor. Isso. Então, 85% das mulheres com endometriose têm dor. O que são as dores mais frequentes? O mais comum é cólica menstrual. Então, aquela mulher que não tinha cólica e passou a ter, aquela que tem cólicas fortes. Então, é importante cada uma saber que não é normal perder dia de trabalho, perder escola, ter que ir para pronto-socorro por causa de cólica menstrual. Então, esse é o tipo de dor mais comum, mas é muito frequente também alteração intestinal cíclica, ou seja, toda vez que menstrua, solta o intestino, fica mais incômodo para ir no banheiro, dor à relação. Então, o local mais comum de endometriose é atrás do útero, então também é comum dor à relação. Quem que tem que prestar atenção? Quem não tinha dor e começou a ter dor. Ou quem tinha dor e essa dor está piorando, né? Entre outros sintomas. Então, é comum, por exemplo, em quem tem endometriose, uma queixa de fadiga, né? Então,
acorda de manhã e fala, nossa, eu dormi a noite inteira, deveria estar descansada e já acordei cansada. A concomitância, ou seja, aparece junto com várias outras coisas que causam dor, desde fibromialgia, síndrome de colo irritável. É uma doença muito ligada à ansiedade, estresse. Então, se você for ver nesse conjunto todo, afeta muito a qualidade de vida, porque não deixa a mulher trabalhar, estudar. É muito comum os sintomas já se iniciarem na adolescência. Então, é importante para a mãe, para o pai, observar a filha que queixa muito de cólica, porque esse já pode ser um sintoma inicial de endometriose. O outro lado, a outra queixa comum, é dificuldade para engravidar. Então, 50% das mulheres com endometriose têm dificuldade ou precisam de ajuda para engravidar. Então, não quer dizer que não vai engravidar, né? Mas sim que vai precisar de algum tipo de tratamento ou ajuda para a gravidez que aconteça. Então, esses são as duas queixas ou sintomas básicos de endometriose. 85% tem dor, 50% tem dificuldade para engravidar. Tem gente que não tem nenhuma das duas coisas, tem mulheres que têm as duas coisas. Bem, a gente vai fazer um intervalo, voltamos já já para saber por que apesar de ter todos esses sintomas, a endometriose é tão difícil de ser diagnosticada. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre endometriose, fomos recebidos pelo Dr. Carlos Peta. Doutor, sendo uma doença que atinge tantas mulheres aqui no Brasil e no mundo, imagino, né? Por que é tão difícil o diagnóstico? Demora muito para ter o diagnóstico. Você tem endometriose, enquanto isso a mulher sofre muito, né? Ana, demora. Para você ter uma ideia, há uns 15 anos atrás, nós fizemos em conjunto Unicamp, USP, um estudo avaliando exatamente o tempo entre o início dos sintomas até o diagnóstico. Ou seja, de uma mulher se queixar dor ou algum sintoma relacionado à endometriose até o médico fazer o diagnóstico. Esse tempo é de 7 anos. Quando a queixa iniciava na adolescência, o tempo era de 12 anos. Tá? Isso foi há 15 anos atrás. A gente imagina, fala, nossa, mudou tudo, a medicina está diferente. Esse foi o primeiro estudo do tipo a nível mundial. E há 4, 5 anos atrás, a Fundação Mundial de Endometriose, é uma organização que eu faço parte, que engloba alguns pesquisadores no mundo, fez uma pesquisa mundial de vários países, vários centros, e o resultado, a mesma coisa. Então, no mundo todo, o tempo entre o início dos sintomas até o diagnóstico, 7 anos. Essa mulher passa, em geral, por 5 a 6 médicos antes de ter o diagnóstico. Ela não demora tanto para procurar um médico. Então, em geral, essas mulheres demoram 1 ano e 3 meses para procurar um médico. Mas aí começa a busca por alguém que faça o diagnóstico. Por que esse diagnóstico ele é difícil, ele não é tão pensado? Eu acho que um dos primeiros problemas tem a ver com mitos, né? Então, todo mundo já deve ter ouvido que é comum mulher ter cólica, que nasceu para sofrer, para descer no paraíso, e tem que entender que isso não é comum, né? Então, por trás de cólicas fortes, dores fortes, muitas vezes se escondem doenças, como endometriose, por exemplo, né? E esse mito continua, né? Quando casar, sara, quando tiver filho, sara, e aí essa mulher fica esperando o filho não vem, né? A outra coisa é a infertilidade. Então, não, você está estressada, relaxa que engravida, e o tempo vai passando, né? A idade da mulher vai aumentando, a idade tem uma relação
muito forte com a fertilidade. Então o problema vai se agravando, ou seja, anos sofrendo com cólica, né, com dor à relação, o sofrimento emocional que representa a infertilidade. Isso foi muito descrito em vários estudos, em especial por grupos de mulheres. Então, existem muitas associações de mulheres com endometriose que avaliaram exatamente todo o desgaste físico, emocional, aquelas que tinham muito tempo até ter o diagnóstico, tinham um risco maior de passar por uma esterectomia, que é ter que tirar o útero, ou seja, cirurgias mais radicais do que se o diagnóstico tivesse sido feito mais cedo. Então, a primeira coisa importante é suspeitar de endometriose. Então, você fala, olha, eu tenho algum tipo de sintoma desse? Vai no seu médico. Né? Fala, olha, será que não é endometriose? Vamos fazer uma pesquisa melhor para saber se o que eu tenho é endometriose ou não. E entender que não é normal ficar morrendo de dor todo mês. Então, essas coisas são fundamentais na história do diagnóstico e por isso o tempo é tão longo. Eu queria fazer um parêntese aí. Claro. Relação médico-paciente. Tem médicos que eles não gostam que você chegue e fale, será que não é isso? Mas tem casos em que é necessário. Neste caso, por exemplo, ajudaria se o médico aceitasse a ideia de que a pessoa tem endometriose. Não é isso? Olha, Ana, eu acho que a gente está em uma era diferente, né? A gente está em uma época que a informação está disponível para todo mundo, né? Então, esse modelo de o médico não gosta, que pergunta se é isso ou aquilo, isso ou não existe ou não deveria mais existir, né? Então, qualquer tipo de tratamento hoje que a gente faz, esse tratamento tem que ser discutido com o maior interessado, ou a maior interessada que é a própria paciente, né? Imagina que a gente discute cirurgias, a gente discute procedimentos como fertilização in vitro, e se a gente se coloca, eu acho uma coisa importante sempre para o médico, um dia ser paciente ou se colocar no lugar do paciente, né? E entender como é que você se sente sendo tratado ao contrário, né? Eu não conseguiria fazer alguma coisa se alguém não me explicasse muito corretamente a razão de estar fazendo um procedimento, quer seja um exame ou outra coisa, né? Então você pode pedir preventivo, mas fazer as coisas por fazer e não atender a nossa expectativa como paciente, cliente, isso é em todo lado, né? Eu acho que isso não cabe mais hoje em dia. Então eu acho que sim, essa mulher tem que perguntar, tem que cobrar e tem que questionar. Eu acho que isso faz parte até da nossa educação como povo mesmo. Tem que ter o conhecimento da doença, né? Sem dúvida. Tem que ir atrás e Sem conhecer. dúvida. E tudo isso que o senhor falou, todos esses sintomas, eles potencializam a TPM? Ou faz parte? Na verdade é assim, existe uma interação, né? Então, é lógico que você imagina, o que é mais comum na TPM? Então, variação de humor, às vezes fica triste, às vezes fica brava, inchaço, dor de cabeça. Então, se você soma tudo isso a uma cólica forte, ou seja, uma coisa está piorando a outra, né? Às vezes é comum sangramento aumentado. Então, você tem um conjunto de coisas que acabam afetando e muito a qualidade de vida, o dia a dia. Eu sei de caso de que a pessoa sofreu a vida inteira e, de repente, parou. Quando a médica marcou a cirurgia, simplesmente não precisou mais. Isso pode acontecer? Olha, endometriose é uma doença que a gente fala que controla, não cura, né? Tá. Por que não cura? Porque ela pode voltar, ela depende muito dos hormônios, então, por isso que é uma doença, em geral, que acomete a mulher durante a época reprodutiva ou na época que ela menstrua. Então, muitas vezes essa
cura, na verdade, ou esse controle natural, vem na época da menopausa. Porque os hormônios acaba o estímulo, muitas vezes melhora a dor e não precisa tratamento. Então, não é incomum, mas está relacionado à falta ou à queda dos hormônios. Bem, nós vamos encerrar mais um bloco, daqui a pouco a gente volta para saber quais são as novidades no tratamento da endometriose. Bom, partindo para o terceiro e último bloco do Momento Saúde, que está falando sobre endometriose com o Dr. Carlos Peta. Doutor, o senhor já falou que uma das causas da endometriose seria o estresse. Mas é só isso? Não tem outras? Ana, endometriose hoje é considerada a doença da mulher moderna. Sim. Né, das grandes cidades, por alguns fatores. Né? Então, na verdade, a endometriose é uma doença que a gente diz que ela é multifatorial, ou seja, tem várias coisas envolvidas em por que alguém tem endometriose. Ou seja, existe uma tendência familiar, então parentes de primeiro grau de mulheres com endometriose têm um risco 7 a 10 vezes maior. Como nós já falamos, existe uma influência dos hormônios, existe influência até de alguns poluentes que estão mais ligados à ocorrência da endometriose e observamos já um perfil emocional mais relacionado a quem tem endometriose. Então, quando a gente observa mulheres com endometriose, mulheres sem endometriose, quem tem endometriose tem mais ansiedade, estresse, às vezes depressão. Né? Você fala, mas é ansiedade que causa endometriose? A ansiedade, o estresse, tudo isso do nosso dia a dia afeta muito o nosso sistema imunológico. E a endometriose também ela é uma doença ligada ao sistema imunológico da mulher. Então, por que algumas mulheres, aquela célulazinha que veio do útero, conseguiu implantar, ou seja, grudar em outro lugar e outras não? Então, porque essa é uma das teorias. Quando a mulher menstrua, o sangue sai pela trompa, cai lá dentro da pelve e aquela célula fica. Só que de cada 10 mulheres que menstruam, 9 isso acontece, mas só uma tem endometriose. Então, quais são os fatores que levam a essa uma ter endometriose? São todos esses que eu falei. Então, não é que exista uma prevenção. Então, você fala, olha, mas então se eu diminuir estresse, eu diminuir a ansiedade, eu previno endometriose? Não existe uma prevenção primária, mas quando a gente fala de diminuir estresse, diminuir a ansiedade, fazer exercício, alimentação, então diminuir carne vermelha, aumentar a água, fruta, verduras e legumes, o que nós estamos fazendo? Nós estamos melhorando a qualidade de vida. Né? Nós estamos melhorando o sistema imunológico, nós estamos melhorando a autoestima, bem-estar. Então, tudo aquilo que a endometriose afeta, a gente acaba conseguindo melhorar com algumas atitudes básicas de dia a dia e qualidade de vida. Alimentação saudável, vida saudável, sempre, né? A base para toda a qualidade de vida. Exatamente. Para evitar outras doenças também, no caso, né? Exato. Porque o nosso estresse acaba envenenando o nosso organismo, seria um pensamento simplório, mas é mais ou menos isso, né? E isso está relacionado a tudo que a gente come, o que a gente bebe, o ar que a gente respira e, lógico, a qualidade de vida que a gente leva, que tem a ver com o nosso sono, que tem a ver com o nosso dia a dia, né? E por isso que é algo que afeta tanto mulheres das grandes cidades, que é onde a qualidade de vida ela é mais complicada nesse sentido. Quais as novidades no tratamento da endometriose? Para falar de tratamento, existem dois tipos de tratamento para quem tem dor. Um é tratamento clínico, em geral medicamentos ou à base de hormônios ou anti-inflamatórios, e tratamento cirúrgico. Então, é lógico que a gente reserva as cirurgias para momentos específicos, né?
Mas a cirurgia ela é muito importante. Então, a cirurgia de endometriose ela precisa ser muito bem feita, com a retirada dessas lesões, preservando os órgãos, preservando o ovário, preservando trompa, preservando o útero, porque muitas vezes essa mulher ainda vai querer engravidar ou já quer engravidar e não está conseguindo. Então nós temos avanços na área de cirurgia. Então hoje a gente faz cirurgias para endometriose que envolvem intestino, envolve bexiga, ou seja, cirurgias grandes, né, por procedimentos ou por incisões pequenas, né? O que a gente chama de minimamente invasivo, que é a videolaparoscopia, com robótica no meio, com novos equipamentos que permitem que nossas cirurgias sejam cada vez mais seguras e cada vez mais eficazes em tratar corretamente a endometriose. O que isso resulta? Melhora da dor e aumento na chance de engravidar. A gente, ao contrário, também tenta evitar muito cirurgias repetitivas. Então, isso é muito comum. Para você ter uma ideia, uma mulher com diagnóstico de endometriose passa por mais de 3 cirurgias para endometriose. Então, isso é algo que a gente tenta diminuir, né, fazendo com que a cirurgia seja correta e no tempo correto. Para aquela que quer engravidar, tratamento clínico, medicamento não ajuda. Ou ela vai engravidar através de uma cirurgia, ou ela vai engravidar por procedimentos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, por exemplo. Tem muita novidade com novos tipos de tratamentos clínicos, novas maneiras de como nós fazemos as cirurgias, e essa é uma busca constante, né? Então, junto com a Sociedade de Endometriose, com as organizações internacionais, a gente busca basicamente 2 coisas. Uma é a conscientização maior de que endometriose existe, de que ela é real. Em março nós tivemos o mês da endometriose, com algumas campanhas. Com a Sociedade Brasileira a gente já fez campanha no Taquaral, Ibirapuera, em anos passados, né? Então, tudo isso tentando aumentar o conhecimento e, de um outro lado, melhorar os tratamentos. Então, orientando essa mulher a que a endometriose existe, que o diagnóstico tem que ser feito o mais cedo possível e, do outro lado, oferecendo o tratamento mais eficaz para cada uma. Isso é importante na mulher com endometriose, assim, é a individualização das necessidades de cada pessoa. Então, tem gente que tem dor, tem gente que tem dificuldade para engravidar, tem gente que está bem. Então, a individualização é fundamental nisso tudo. Cada caso é um caso. Exato. Doutor, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais seus ensinamentos, tudo que o senhor disse aqui para a gente. Tenho certeza que vai ser bom também para quem estiver assistindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a presença de vocês aqui e espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho da endometriose para todos. Eu sei que sim. Muito obrigada, viu? Encerramos por aqui o Momento Saúde, que hoje conversou com o Dr. Carlos Peta sobre endometriose. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Até o próximo.